Boa noite, fixando o tema da live, reforma alimentar, impactos no direito e no processo do trabalho. Olá, doutora, tudo bom? Boa noite, muito boa noite a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da Amatra 12, aqui no nosso domínio, @Amatra12Brasil. Olá, Lauro, obrigada por estar aqui. Bem-vindos e bem-vindas todas. Bem-vinda, Andréia, Tatiana, os que eu estou conseguindo ver agora. Boa noite, Tati. A nossa live de hoje é sobre reforma alimentar e impactos no direito e no processo do trabalho. O nosso convidado, o professor e advogado Rafael Miziara, acabou de entrar e quero primeiro agradecer a ele e já vou convidá-lo para ele entrar e ouvir meus agradecimentos. Aguardando a conexão. A Desirê entrou também. Olá. Olá, Patrícia. Boa noite, tudo bem? Boa noite, bom tê-lo de novo aqui na Amatra 12. Eu já estava anunciando a live, como de praxe, dizendo a data, o tema, o dia, o horário, e eu já estava falando o seu nome quando você entrou. Eu quero aqui deixar registrado nessa live, te agradecer imensamente ter aceitado o convite. Agradeço assim pela sua generosidade, pela sua simplicidade e pela sua disponibilidade de compartilhar o seu conhecimento. Você, toda vez que eu faço um convite, ou mando uma mensagem, ou tento compartilhar alguma ideia contigo, a tua disponibilidade é sempre muito grande e eu te agradeço muito. Isso é para poucos. Por isso que eu coloquei no convite da nossa live, que é o espetacular, o fenomenal professor Rafael Miziara. E é tudo isso e muito mais. Muito obrigada mesmo. Vamos já começar dizendo que você é professor, advogado, mestre em Direito pela AEUDF de Brasília, Distrito Federal. E eu já te dou a palavra porque o nosso tema é riquíssimo, envolve muitas dúvidas agora e no futuro, e já pode começar. Está contigo. Maravilha. Eu quero agradecer novamente o convite que me foi formulado e, de fato, eu prontamente aceitei porque, acima de tudo, eu tenho grandes amigos aí, né, no TRT 12, algumas pessoas que são bem parceiras da área acadêmica, como, por exemplo, o Oscar, né, escreveu agora num livro que eu coordenei. Um grande abraço ao Oscar. A Érica também, sempre presente. Uma série de pessoas que eu tenho muito carinho, né, por todos. Eu vi que alguns já comentaram aqui, muitas pessoas presentes. O Oscar, e eu quero mandar um abraço especial, Patrícia, para o Walter. O Walter é um grande incentivador. Ele é um grande incentivador, uma grande pessoa, um grande ser humano. Eu não conheço pessoalmente, mas fico aqui registrado a minha gratidão a ele e a você, né, por estar sempre acompanhando aí comigo a segunda live que a gente faz, e você estar aqui presente, dedicando um pouco do seu tempo, né, que você poderia estar com a sua família, poderia estar descansando, mas está se dedicando à instituição, está se dedicando à associação, né, e ao conhecimento jurídico em geral. Então, o tema que nós falaremos hoje é um tema sensível aos créditos trabalhistas e um assunto que nos pegou de surpresa. Por que nos pegou de surpresa? Porque a Lei de Recuperação Judicial e Falência, ela é de 2005. Ela é de 2005, né? E o que aconteceu? Assim que essa lei foi aprovada, à época, né? Antes nós tínhamos o decreto-lei, né, que era de 46, alguma coisa assim, 41. O Oscar vai lembrar, da época dele. E depois nós tivemos a lei de 2005. Assim que surgiu a lei de 2005, no mesmo ano, já foi feito um projeto de lei para alterar essa lei que tinha acabado de ser aprovada. No Brasil é normal que isso aconteça. Só que esse projeto de lei, como ele era muito tímido, ele era muito pequeno, ele ficou engavetado desde 2005, tá? E agora, em razão da crise econômica gerada
em razão da pandemia, desengavetaram esse projeto. E o projeto originário, que era da Câmara dos Deputados, que tinha 2 artigos, eles transformaram num projeto muito maior, né? Aproveitaram toda essa crise econômica que agora passamos e já colocaram todos os assuntos possíveis dentro do projeto de lei. Então, ficou um projeto muito extenso. Os estudiosos da área estão dizendo realmente que é quase uma nova lei, e por isso eu chamo de reforma falimentar, dada a extensão, assim como nós tivemos na reforma trabalhista, tá? E é natural que em épocas de crise econômica, eu sempre uso uma expressão do professor João Leal Amado: o direito do trabalho é colocado no banco dos réus. Os direitos sociais, eles são atacados como se fossem os culpados por travar a economia ou por ser uma lei muito rígida, ser uma lei muito vetusta, quando isso não é verdade, né? Sabemos muito bem que o que gera emprego e o que desenvolve a economia não são leis trabalhistas mais ou menos flexíveis, tá bom? Então, essa lei ela vem neste contexto de crise econômica que foi aí potencializada pela pandemia. Esse é o objetivo da reforma falimentar, justamente permitir com que empresas que entrem em recuperação judicial neste momento, e possivelmente nós teremos muitas empresas que entrarão em recuperação judicial, possam, de maneira mais fácil, se recuperar deste momento. E eu separei pelo menos, Patrícia, foi um exame, um primeiro exame, primeiras reflexões, 9 pontos de impacto desta lei falimentar no direito e no processo do trabalho. Tá? Que são a base daquele seu artigo, né? Na verdade, o que aconteceu? Eu fiz um estudo comparativo, pegando o dispositivo antigo, o dispositivo novo, indicando se tinha referência anterior ou não, e se tivesse referência anterior, como era o antes e o depois. Eu acho que eu já tinha feito uma reforma trabalhista, CLT comentada, e a melhor forma de você estudar uma nova lei que vem para reformar outra é você colocar os dispositivos emparelhados, um do lado do outro, para você visualmente identificar o que mudou. Então foi isso que eu fiz naquele PDF que circulou, e aquele PDF foi transformado num artigo maior, né, que vai sair pela revista dos tribunais em janeiro, né? Como ficou muito em cima, não vai dar certo de sair esse ano, talvez saia na edição digital. Então, e quem sabe um livro até depois, né? Quem sabe, né? Um artigo em algum livro, né? Porque, assim, desculpa te interromper, mas o teu de honorários começou num artigo, certamente, né? O de honorários, na verdade, foi a dissertação de mestrado. Mas, tá. Mas eu já tinha escrito sobre o tema, então eu aproveitei muita coisa que eu já tinha escrito. A dissertação de mestrado foi um pulo para um livro, então. Exato, aí depois fiz a versão comercial, exatamente. Então, Patrícia, eu separei 9 pontos e a gente conversou um pouco antes da live, você já me trouxe indagações que eu fiquei um pouco reflexivo, conversei com você sobre isso, então são primeiras impressões. O objetivo da live aqui, dessa conversa, é lançar as primeiras ideias para que a partir delas a gente consiga, quem sabe, chegar a novas conclusões ou mudar aquilo que eu já pensei. Bom, a primeira delas, eu tentei criar uma engenhosidade aqui, Patrícia. Eu estou com uma tela do celular atrás da câmera e como se trata de comentários a uma lei nova, eu quero ver se vai dar certo para o pessoal enxergar o dispositivo. Tá. Se você tem que ficar um pouco menor. Menor? Então, pronto. Isso, aí deu. Mas então... sabe o que eu acho? É que os comentários ficam junto. Só para eu apagar os comentários. Eu vou desativar os comentários, então, por enquanto. Tudo bem. Só para a gente ver o dispositivo. Tá. Aí depois, quando retomar, eu retomo os comentários. Perfeito. Tá, pode falar. Bom, então veja aí. O primeiro impacto... E aí foi uma mudança endereçada. Essa aí tem endereço certo, viu? O endereço dessa aí se chama Magistratura do Trabalho. Veja aí.
artigo 6º, parágrafo 10. Na hipótese de recuperação judicial, deixa eu ver se... Não fica... Tá bom, assim, tá enxergando, né? Tá, tá enxergando muito, tô me enxergando muito bem. Ótimo. Pode Então, na hipótese de recuperação judicial, também serão suspensas as execuções trabalhistas contra o responsável subsidiário, é aqui o ponto central da discussão, até a homologação do plano ou a convolução da recuperação judicial em falência. Então, reparem bem, o ponto central aqui desse dispositivo está no responsável subsidiário, né? Então, retomando aqui, vou tirar aqui, pronto. Mas pode deixar sem comentários, que já já a gente tem outro artigo, viu? Tá, mas pode deixar. Então não pronto. se preocupa, você vai controlando que aí. eu, Né? quando você voltar, eu tiro os comentários. Tá. Então, pessoal, o que aconteceu? O pessoal adora comentário, não tem jeito. Não, mas é bom. Tá. Então, o que aconteceu neste caso? Como pensa a jurisprudência trabalhista hoje em relação a esse tema? Deferido o processo de recuperação judicial, todas as ações, todas as execuções contra o recuperando ficam suspensas, né? Prossegue na Justiça do Trabalho apenas o que está na fase de conhecimento, né? Todo mundo sabe isso, mas o que acontecia? Isso é pacífico no Tribunal Superior do Trabalho. Não se impedia o redirecionamento da execução para os devedores solidários ou responsáveis solidários e para os subsidiários, dentre os quais estão os sócios, né, da recuperanda. Então, a Justiça do Trabalho sempre prosseguia buscando bens dos responsáveis solidários, como, por exemplo, outras empresas do grupo econômico, ou então contra os sócios, que são responsáveis subsidiários, pelo menos são os principais responsáveis subsidiários. Agora, sendo a lei sancionada, e obviamente eu duvido muito que ela não seja, como você mesmo já disse em uma conversa que tivemos, eu dificilmente também acho que não será sancionada, a jurisprudência trabalhista ela cai por terra neste ponto. Tá? Então, inclusive em relação aos sócios? Porque são responsáveis subsidiários. Deixa eu te perguntar uma coisa. E se eu colocar na sentença? Se na sentença transitada e julgada eu tiver que condeno a empresa tal e solidariamente os sócios tais, eles não são subsidiários? Se tiver no título, aí tudo bem. Né? E aí ele que recorra dessa sentença. Mas se a sentença nada falar, aí ele é responsável subsidiário. Né? Já que a solidariedade não se presume. Então... porque já que os destinatários dessa nova regra são os juízes do trabalho, a magistratura do trabalho, certamente a magistratura do trabalho haverá de ter interpretações sobre essa norma que é uma legislação nova e que envolve a responsabilidade dos sócios, né? Perfeitamente. Mas você tocou num ponto muito importante. Se a sentença nada falar, depois, eventualmente, do trânsito em julgado, essa execução não poderá ser redirecionada para os responsáveis subsidiários, que são sócios, no caso. Agora, se o próprio título já contém essa solidariedade, me parece não haver problemas neste aspecto. E não só em relação ao sócio, mas empresas do mesmo grupo econômico também. Perfeito, perfeitamente. Quanto às empresas do mesmo grupo econômico, a responsabilidade é solidária, né? Prevalece. Então, pode até pôr na sentença, né? Desde que elas tenham participado aí do processo de conhecimento e tudo. Mas é pacífico também no TST que você pode redirecionar essa execução depois, inclusive na fase de cumprimento de sentença. Então, contra as empresas do mesmo grupo econômico, nada muda. O projeto ele exclusivamente menciona responsáveis subsidiários. Tá? Okay. E tem essa discussão. E em relação aos demais credores não trabalhistas? Aos demais credores não trabalhistas. Em relação aos responsáveis subsidiários. E fica um problema, porque a lei ela foi expressa, o projeto.
suspensa, tá? Contra o responsável subsidiário só nas execuções trabalhistas. E a execução civil? E em relação à execução civil? Porque se vai parar para trabalhista, nós temos que parar para civil também, para os responsáveis subsidiários do devedor civil. Caso contrário, a gente está dando aqui um tratamento mais gravoso ao credor trabalhista do que em relação ao credor civil, o que, obviamente, tangencia aí a inconstitucionalidade. Né? Porque até a gente discutiu isso aqui, você me mandou uma mensagem e eu fiquei reflexivo, mas, em princípio, me parece que há um fundamento aí pela inconstitucionalidade, porque está tratando de maneira diversa credores trabalhistas e credores civis, né? Vamos ver como será interpretada essa questão, tá bom? Então, esse foi um primeiro ponto que eu tinha separado. Depois, é uma mudança muito singela no artigo 51, inciso 9, da Lei Falimentar. O que acontece? É muito singelo essa mudança, foi apenas incluir essa parte em azul, ó, só. A palavrinha procedimentos arbitrais. Nada mais. Então, o que acontece aqui no artigo 51? Quando for feito o pedido de recuperação judicial, a petição inicial deve obrigatoriamente ser instruída com a relação subscrita pelo devedor de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados. Então, a mudança aqui foi apenas para incluir a expressão procedimentos arbitrais. E isso, por óbvio, nos afeta na medida em que agora nós temos, dentre as formas de solução de conflitos trabalhistas, a arbitragem para os casos em que o empregado ganha mais de 2 vezes o salário, o teto da Previdência, e é portador de diploma de nível superior. Então, se houver algum procedimento arbitral em curso, discutindo valores trabalhistas, este procedimento arbitral tem que constar também na relação do pedido de recuperação judicial. Então, uma mudança bem singela mesmo. Tá? Bom, tem uma pergunta interessante. Nas ações falimentares em curso, muda algo? Confesso que... Era um ponto que eu tinha colocado aqui sobre o direito intertemporal. Como é que a gente vai fazer em relação às ações que estão em curso e as futuras e as próprias execuções trabalhistas também? Exatamente. Eu confesso que não cheguei a ver aqui no projeto disposições de direito intertemporal, mas, deixa eu ver aqui, tem várias regras de direito intertemporal no último artigo aqui do projeto de lei. Tá? Então, a depender da matéria, vai se aplicar ou não aos processos em curso. Mas a regra, me permita a leitura, está no artigo 5º do projeto de lei, que diz o seguinte, que esta lei aplica-se imediatamente aos processos pendentes. Né? Então, aplica aqui a teoria realmente do isolamento dos atos processuais, que é a regra geral adotada pelo direito intertemporal processual. Agora, a lei faz uma ressalva, o projeto. Eu estou falando lei, mas é o projeto. Tá? Sim, por enquanto, né? Exato. Que alguns dispositivos, e aí tem uma série deles, uma série de dispositivos, somente serão aplicáveis às falências decretadas ou aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados após o início da vigência desta lei. Então, nós teríamos que fazer o levantamento aqui de inciso por inciso para saber quais são essas disposições aplicáveis ou não. Tá? E aí, realmente, tem muitos artigos, muitas peculiaridades, mas algumas delas envolvendo o direito do trabalho. Nós teríamos que fazer uma análise separada de cada uma das mudanças. Tá? Pois bem, vamos em frente aqui então. Mas uma ótima pergunta sobre o direito intertemporal. Mas aqui a regra então, é aplicação imediata. Mas
não se esquecer de ver para cada mudança se tem uma exceção lá no artigo 5º da lei, tá? Como tem sim, sempre ocorrido agora nas últimas legislações, né? A gente não tem, normalmente, não tem uma regra de direito intertemporal para toda norma. A gente, normalmente se tem excepcionado, né? E é o que tem no caso do projeto de lei 4.458 de 2020. Mas, desculpa, prossiga, só estou pensando aqui alto. Não, imagina, é até bom que não fica muito monótono. Tá. Agora, então, já falamos de duas alterações. A terceira, essa aqui, ela teve um lado bom e um lado ruim. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Diz respeito, Patrícia, ao prazo para pagamento dos créditos trabalhistas dentro do plano de recuperação judicial. Então, vamos lá. Artigo 54. Veja que o que está em preto não mudou nada, tá? Só para a gente interpretar a mudança a partir da cabeça do dispositivo. Então, o plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 ano para o pagamento dos créditos trabalhistas, certo? Vencidos até a data do pedido de recuperação judicial. Então, esta é a regra geral, que dentro do plano de recuperação judicial, os débitos trabalhistas vencidos devem ser pagos em até 1 ano. Esta é a regra, ok? Ótimo. Parágrafo 1º também não mudou nada. O plano não poderá ainda prever prazo superior a 30 dias para o pagamento até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador dos créditos de natureza estritamente salarial vencido nos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação judicial. Então, perceba que aí é um crédito dentro dos demais créditos trabalhistas. São os créditos que estão vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação. Esses créditos serão pagos no prazo de 30 dias. Que normalmente é o quê? Salário, né? Agora sim, tem esse limite de 5 salários mínimos. Tá. Então, imagine que o trabalhador tem um crédito de 10 mil reais. Ele não vai receber os 10 mil em 30 dias. Ele vai receber 5 salários mínimos. Certo? Agora, onde está a mudança? Acrescentaram parágrafos aqui no dispositivo para permitir o elastecimento desse prazo de 1 ano, o que não existia antes. Era 1 ano e ponto. Agora não. Agora o prazo poderá ser estendido em até 2 anos. E quando ele fala aqui de extensão até 2 anos, e isso quem está dizendo não sou eu, é o próprio relatório extraído do site, das discussões legislativas, é que o prazo agora será de até 3 anos. Uhum. Porque a regra é 1 ano. E você pode estender até mais 2. Então, quer dizer, isso pode chegar a 3 anos. Então, o lado ruim foi esse. Que aquilo que era 1, agora pode ser até 3. No entanto, Patrícia, para que haja o deferimento desse elastecimento do prazo, a lei impõe 3 requisitos cumulativos que o juiz da falência vai observar. Primeiro, apresentação de garantias julgadas suficientes pelo juiz. Então, aqui há até um campo de abertura muito grande. O que é uma garantia julgada suficiente? O que é uma garantia suficiente? Será que é aquela que engloba o valor total? É só isso mesmo? Vamos ver os demais requisitos e nós vamos chegar a entender o que significa esse suficiente. Outro requisito, são cumulativos, tá? Aprovação pelos credores trabalhistas na forma do parágrafo 2º do artigo 45. Então, a Assembleia de Credores Trabalhistas tem que aprovar. Isso é muito importante, né? Então, essa extensão só vai acontecer se os credores trabalhistas concordarem. Isso também é importante.
E há um quórum, né, aqui no artigo 45, parágrafo 2º, que é a maioria dos presentes. E, por fim, que haja garantia da integralidade do pagamento dos créditos trabalhistas. Eu confesso que quando eu li o inciso 1 e vi a palavra suficiente, eu falei, suficiente é que englobe o valor total da dívida. Só que quando você chega aqui no inciso 3, o inciso 3 quer dizer isso, a integralidade do pagamento dos créditos trabalhistas. Então, o inciso 3 se refere a um requisito, digamos assim, matemático. Né? Matemático. Algo integral é algo inteiro, por completo. Agora, o que é uma garantia suficiente? Porque o inciso 1 fala suficiente, o inciso 3 fala integral. Então, eu acho que a expressão suficiente ela é mais ampla, no sentido de englobar aqui principal, acessórios, englobar também alguma garantia que realmente, Patrícia, não seja meramente matemática, não seja apenas matematicamente suficiente, mas que seja, por exemplo, uma garantia com uma liquidez. Eu vou oferecer aqui 100 carros. Aí você vai ver os carros, não, é tudo Corcel, anos 60, anos 70. E é suficiente? Será que a gente vai conseguir depois vender esse patrimônio? Então, garantia suficiente seria uma garantia líquida e que englobaria também a integralidade, né? Ou então até um bem comercializável, né? Que tenha um valor que seja mais ou menos compatível com o valor da dívida. Exatamente. Então, veja então que o lado ruim é o prazo de 3 anos, né? Até 3 anos. Mas aí eu fico me colocando no lugar do trabalhador. Vamos pensar todo mundo junto. Se coloca no lugar do trabalhador. Você prefere colocar um prazo de 1 ano e não ter a certeza de que vai receber? Ou você prefere receber em 3 anos e ter a certeza que vai receber? Né? Então, tem que fazer essa ponderação. Não, eu quero em 1 ano. Mas corre o risco de não ter nada depois. Mas em 3 anos é certeza, porque tem as garantias. A gente sabe que o crédito alimentar ele é urgente. Pois é. E tem uma situação em relação às empresas em recuperação judicial e em falência também, que é o seguinte: a maior parte dos processos que são ajuizados às vésperas da recuperação da judicial e da falência, porque todo mundo sabe na hora que eles vão entrar em recuperação judicial e falência, dizem respeito a verbas rescisórias, salários em atraso e depósitos FGTS em atraso. Em sua grande maioria se refere a isso. E aí, esperar 3 anos, né? São raras as exceções de empresas cujos processos se referem a outras verbas que não digam respeito ao salário de verbas rescisórias e FGTS em atraso. Basicamente, são esses. É importante que seja em sua integralidade. Eu acho que foi uma compensação ao prazo de 3 anos, foi assim que eu li numa leitura inicial. E já me metendo mesmo no que você disse em relação ao inciso 1, quando você fala em garantia suficiente, talvez ela seja suficiente hoje, daqui a 3 anos ela não seja. Quem diria em janeiro de 2020 que nós estaríamos passando por uma pandemia e estaríamos hoje fazendo uma live, né? Então, o que acontece? Os bens imóveis perderam a sua liquidez, perderam o seu valor. Totalmente. O seu valor. O suficiente em janeiro de 2020 pode ser que não seja suficiente 3 anos depois, ou hoje, ou pode ser que seja. Esse é um ponto que deve ser levado em consideração. Imagine que, tá bom, em até 3 anos, o magistrado tem que se valer aqui de uma conta, né, por perito, enfim, qualquer coisa, que pelo menos tem uma projeção de quanto estará a dívida daqui a 3 anos, com juros e correção. Também. Né? Então, tem que englobar, inclusive, futuros juros e correção monetária. Eu concordo absolutamente. Quero saudar aí também a presença do nosso querido Rodrigo Trindade, professor aí do Revisão Trabalhista, sempre com excelentes reflexões também. Eu vou aproveitar e registrar também a Érica, que já passou aqui,
que é minha parceira, está aqui me mandando umas dicas, a Maria Beatriz e a Luciana Conforte. Ah, a Luciana tá aí, maravilha. Luciana, tá, mestre em LGPD. Isso. É de Recife a Santa Catarina. O pessoal é É o nacional. Brasil inteiro. Então, e o Rio Coisa Grande do boa. Sul, o Rodrigo está aí. E agora eu possivelmente estarei aí, viu, Rodrigo, no Rio Grande do Sul, fazendo doutorado lá na PUC do Rio Grande do Sul, em breve, se Deus quiser. Bom, então vamos lá. Terceira mudança, Patrícia, terceira mudança. Esta aqui, havia uma discussão doutrinária e algumas vozes na jurisprudência, tá? Trata-se do artigo 60, parágrafo único. Vou colocar novamente aqui na tela o dispositivo. Então, veja bem, só lembrando para quem está chegando agora que o que está em preto já era texto antigo. As novidades estão em azul. Então, aqui, ó. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas, o juiz ordenará sua realização, tal. Aí vem o parágrafo único. O parágrafo único, ele trata da ausência de sucessão trabalhista, né? Então, toda alienação feita no processo de recuperação judicial, ela é feita sem transferir ao adquirente ônus, né? Tributários, ônus fiscais, ônus trabalhistas. Então, aqui, olha, não haverá sucessão, ó, livre de qualquer ônus, e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, de qualquer natureza. O que aconteceu aqui? Se você pegar a redação antiga, que está um pouco aqui do lado, ele mencionava o seguinte: não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária. Agora não. Agora ele expressamente está dizendo ambiental, regulatória, administrativa, penal, trabalhista. E por que o legislador fez isso? Isso é muito importante, pessoal. Esse artigo 60, ele está dentro do título, topograficamente falando, vou voltar aqui, o artigo 60, ele está dentro da disciplina da recuperação judicial. Se você for lá na disciplina da falência, você vai encontrar o mesmo dispositivo, idêntico. Só que lá na falência, Patrícia, na redação anterior, ele dizia expressamente: não haverá sucessão, inclusive nos débitos de natureza trabalhista. E aí, o que sustentava a parcela da doutrina? Bom, se aqui na falência ele disse expressamente e lá na recuperação judicial ele não disse, então lá tem sucessão e na falência não. Só que assim, era uma interpretação um pouco até forçada, porque o parágrafo único de 60 ele dizia inclusive, então engloba todas, né? Mas para estancar essa discussão, agora o legislador trouxe de forma expressa que não haverá sucessão nem na recuperação judicial, tampouco na falência, que já era pacífico. Na falência já era pacífico, doutrinariamente. E aqui no artigo 60 agora, também na recuperação judicial, não haverá sucessão trabalhista. Tá bom? Então, uma exceção lá, o artigo 10 ao artigo 448 da CLT. E, a propósito, é bom lembrar que o Supremo Tribunal Federal já analisou a constitucionalidade desse dispositivo em repercussão geral e decidiu que não há inconstitucionalidade no fato da lei não prever sucessão trabalhista. Foi a ADI 3934. Tá bom? Então, realmente não tem como discutir mais, porque foi repercussão geral, a não ser que haja aí uma mudança legislativa, o que eu acho muito difícil neste contexto. Nesse momento, né? É isso, tá? Bom, outro ponto aqui, também eu nem vou virar a câmera, diz respeito aqui, ó, deixa eu só ver aqui. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial,
o devedor não poderá alienar bens. Mas se for feita alguma alienação depois do pedido de recuperação judicial, com autorização do juiz, também não haverá sucessão. Uma mudança bem tranquila aqui, basicamente na linha do artigo 60. Mas isso é um pouco tranquilo, né? Não tem muito o que contestar em relação a isso. Não tem. Porque quem vai comprar não vai querer ser sucessor. E vai comprar só com essa garantia. Senão ninguém ia comprar, né? Senão não vai comprar, né? Exatamente. E faz parte do jogo ali. Aí tudo bem. Agora, uma mudança muito importante. Essa eu vou ter que virar novamente. Trata-se, pessoal, deixa eu localizar aqui, trata-se dos créditos extraconcursais. Os créditos, o próprio nome indica, né? Créditos extraconcursais são créditos que não entram no concurso de credores. Então, digamos assim, que eles têm uma preferência no recebimento. E quem estava em primeiro lugar nos créditos extraconcursais? É porque só para deixar claro, há uma ordem de preferência dentro dos próprios créditos extraconcursais, tá bom? Em primeiro lugar estavam remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, aquelas pessoas que estão trabalhando na recuperação judicial. E créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes do trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência. Então, esta estava em primeiro lugar entre os créditos extraconcursais. O que acontece? O inciso 1 foi revogado e agora nós temos uma nova ordem que vai do inciso 1A ao inciso 1D de dado. E se você pegar aqui no inciso 1A, quem agora está em primeiro lugar? As quantias referidas nos artigos 150. O artigo 150, pessoal, é exatamente o que já estava em primeiro lugar. Remuneração. Rafael, agora com essa sua ida e vinda, está borrando um pouco. Tá, desculpa. Tá? Tá. Pelo menos para mim, eu estou sem comentário, não estou sabendo. Tá, não, tudo bem, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar para mim, pronto. Então, quem fica em primeiro lugar agora, pessoal? Aquele que já estava em primeiro, que é a remuneração devida ao administrador judicial e seus auxiliares. Então, esse continua em primeiro. Quem estava em primeiro? Créditos trabalhistas de serviços prestados após a recuperação judicial. Só que agora, Patrícia, muita atenção aqui, o pessoal. Continua em primeiro lugar os créditos trabalhistas, só que somente até 5 salários mínimos. Ou seja, aquele trabalhador que presta serviços depois da falência, ele só vai receber 5 salários mínimos dentro dos créditos extraconcursais em primeiro lugar. E o que passar de 5? O que passou de 5 foi para quarto lugar. Não existia essa diferença entre 5 salários e acima de 5 salários. O fato é que, se ele trabalhasse depois da falência, ele recebia em primeiro lugar no crédito extraconcursal. Agora não. Ele vai trabalhar depois da falência, só que ele só vai receber em primeiro lugar nos créditos extraconcursais a quantia de até 5 salários mínimos, né? Então, houve essa mudança na ordem dos créditos, tá? E qual é o sentimento que traz disso? Quando você lê tudo isso? Para mim, eu depreendi que é a intenção de não tornar o crédito trabalhista um crédito super privilegiado como era antes.
Antes, ele vamos deixou lá. de ter um super privilégio, como era antes, tal como o crédito tributário. Hoje você tem um privilégio do crédito tributário nesse projeto de lei, sendo muito superior ao crédito trabalhista. Eu estou errada? Na verdade, assim, o crédito trabalhista, ele perdeu, digamos assim, ele perdeu espaço. Eu vou usar essa expressão. Ele perde espaço, ele perde... qual a expressão que eu poderia usar? Ele foi enfraquecido, né? Digamos assim, a sua tutela, a tutela do crédito trabalhista alimentar, de certo modo, foi enfraquecido em alguns dispositivos. Tá? Esse aqui é um claro exemplo. Este aqui é um claro exemplo, que estava em primeiro lugar, dentre os créditos extraconcursais, repito, decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência. Aí agora ele diz, os créditos do artigo 151. Você vai lá no artigo 151, ele acaba colocando uma limitação de 5 salários mínimos. Não existia essa limitação. E o resto, Patrícia, vai lá para o 1D de dado, né? Que são aqui os créditos derivados da relação de trabalho de serviços prestados após a decretação da falência. Né? O resto vai tudo para o final. Mas continua sendo, é importante notar isso, continua sendo um crédito extraconcursal. Esses aqui relacionados a serviços prestados após a decretação da falência. Mas aí eu vou te dizer, era só o que faltava, né? Porque senão também ninguém ia querer trabalhar mais na empresa. Não, mas é que precisa, né? Exatamente. Tá? Bom, vamos lá então. Deixa eu ver o que mais. Aqui tem uma mudança tranquila. Deixa eu ver aqui. Uma outra mudança bem significativa, Patrícia, é agora a possibilidade de sujeição dos créditos trabalhistas à recuperação extrajudicial. Né? Porque isso não tinha antes. Os créditos trabalhistas não podiam ser submetidos à recuperação extrajudicial. Né? A regra continua sendo a não submissão. Se você pegar o artigo 161, você vai notar que a regra é a não submissão de créditos trabalhistas à recuperação extrajudicial. Mas agora ele traz uma exceção, que caso haja negociação coletiva com o sindicato da respectiva categoria profissional, esses créditos poderão ser objeto de recuperação extrajudicial. Mas aqui a condição é clara. Tem que haver negociação coletiva, tá? Tem que haver negociação coletiva, tá bom? Então, essa aqui foi uma boa novidade também. Se o sindicato concorda, faz a recuperação extrajudicial, né? Então, Patrícia, essas aqui foram as principais. Tinham outras aqui, mas são de ordem meramente formal e com baixo ou insignificante impacto no direito no processo do trabalho. Mas as duas a principal aqui, para mim, a que vai gerar mais impacto é a questão do crédito subsidiário, do responsável subsidiário, agora não poder prosseguir em relação a ele, é a que vai gerar mais efeito prático, digamos assim, em razão de termos numéricos, porque tem todo o processo iria automaticamente, praticamente, para o responsável subsidiário, agora não. E o outro impacto, que eu poderia dizer em segundo lugar, mais importante, é a extensão para até 3 anos dos créditos, né? E em terceiro lugar, a alteração da ordem dos créditos extraconcursais, tá bom? E aquele fim do debate doutrinário que a jurisprudência já tinha acolhido, que está na própria lei. Então, há outras tantas... pode ser que tenha outro impacto, mas como eu disse,
foi um primeiro contato que eu tive com o projeto de lei. E você sabe que um projeto de lei ele esconde muitas vezes interpretações que a gente não consegue mensurar num primeiro contato com o texto, né? A interpretação a primeira de todas é a gramatical. É o primeiro contato que a gente tem. Aí depois a gente vai fazer a interpretação sistemática, vamos nos valer aqui de elementos históricos, mas foram essas as minhas primeiras impressões, né? O Walter já está dizendo aí, vamos declarar a inconstitucionalidade. Sim, já vi. A Luciana Conforte escreveu aqui que é o meu sentimento também. Se eu estou assim, às vezes, é porque eu estou com outro telefone, eu estou fazendo print da tela para poder ler os comentários depois. A Luciana Conforte escreveu, com a atual lei, já não consegue se fazer nada na execução. Quem dirá com a nova? Esse é o sentimento. A questão que esse é o sentimento. Nós tentamos executar devedores subsidiários, sócios, e de alguma forma tentar otimizar esse tempo que se dá com a falência e com a recuperação judicial. Eu tenho processos aqui de empresas com recuperação judicial que vão completar uma década. Isso, assim, eu conheço, eu sei, eu conheço as limitações da Justiça do Comum, até de Santa Catarina não são muito grandes, mas até os prazos, os recursos que tem, e vários credores também interpõem recurso, não estou dizendo que é uma tentativa do devedor de prorrogar a recuperação judicial, não é só isso, mas demorar 10 anos uma recuperação judicial é de doer, né? E o sentimento que dá, o sentimento que eu digo, assim, sentimento é aquele que você sente, assim, aqui no peito, sabe? No coração, de um calote bem grande. Foi isso foi dessa forma que eu interpretei a lei. Com as justificativas, tem no relatório do relator no Senado Federal, que é para implementar crédito, possibilitar renda, emprego. Uhum. Como é que eu vou possibilitar renda e emprego se eu não paguei no passado? Essa é a ideia, essa é a sensação inicial. Eu acho que quanto mais você diminui o poder de compra da sociedade, a crise vai entrar num espiral sem fim, né? Então, se você reduz o poder de compra, reduz o salário, as pessoas ficam sem o dinheiro circular, né? Então, realmente, eu não concordo com essas alterações. O crédito trabalhista é um crédito alimentar. E cá entre nós, o pagamento de débitos trabalhistas não inviabilizaria a continuidade da empresa, a não ser que fosse um crédito milionário, 10 milhões, tudo bem. O cara com 10 milhões, ele não precisa de 10 milhões para se alimentar, digamos assim. Mas não a maioria dos créditos não tem esse valor, né? Agora, teve um outro ponto, Patrícia, que eu acabei me olvidando aqui, que diz respeito às execuções fiscais, né? O juiz do trabalho tem certa competência em relação à execução fiscal e continua na Justiça do Trabalho, tá? Isso é importante dizer, mas veja bem, haverá a competência do juízo universal para determinar a suspensão de atos de constrição que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão, né? Então, porque os débitos fiscais não se suspenderão nesse prazo de 180 dias. Então, veja que o crédito tributário tem maiores garantias do que o crédito trabalhista, como você mencionou em alguns pontos, né? Então, quer dizer, o Estado está passando na frente do cidadão nessa sanha arrecadatória. A verdade é essa, né?
Então, e aí depois o trabalhador vai recebendo, tem que pagar o imposto. Então é complicado. Realmente, a situação... Eu não vou dizer... A única coisa que nós não podemos dizer deste projeto é que a situação foi melhor para o empregado. Isso aí de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Não dá para dizer isso, né? O único ponto que empatou, eu acho, foi aquele que nós comentamos. Vamos, tá, tudo bem, quer pagar em 3 anos? Então, me dê garantias. Aí você deu com uma mão e tirou com outra. Nem aí foi, digamos, melhor. Saiu no 0 a 0. Mas o resto foram todos pontos que eu considero prejudiciais à tutela do crédito trabalhista. No balanço geral, eu vejo esse ponto negativo. Tá? Agora, muitos poderão argumentar, tá, mas a longo prazo... isso vai ser benéfico aos trabalhadores, porque as empresas vão se recuperar e gerar mais empregos. É um argumento, é o grande argumento que se utiliza. Se você defender o trabalhador, vai quebrar a empresa, depois não vai ter emprego, né? Mas como eu acabei de dizer, me parece que créditos trabalhistas não são, às vezes, suficientes para impedir uma recuperação judicial. E se o crédito trabalhista for exorbitante, para aquele momento, para a empresa, isso deve ser aferido no caso concreto, né? Esse crédito trabalhista inviabiliza o prosseguimento? Inviabiliza. Então, tudo bem. Então, vamos entrar aqui, vamos mandar pagar metade. Então, é exatamente o que faz quanto ao crédito fiscal. É o que eu acabei de ler aqui, quanto ao crédito fiscal. O que diz quanto ao crédito fiscal? Que pode prosseguir a execução, mas que o juízo falimentar pode suspender atos constritivos caso essa constrição inviabilize a continuidade do empreendimento. Por que a gente não pode aplicar este entendimento no direito do trabalho? Né? Seria mais coerente, né? Um tratamento aí mais igualitário. Eu vou ler para você um comentário que é do Lauro de Campos, que é de São Paulo, servidor do... O Lauro é discípulo do Soutomaior. Né? E o Walter Túlio também. Eles estão aqui comentando e passa. Recuperações judiciais eternas, processos trabalhistas suspensos e o CNJ e as corregedorias exigindo cumprimento de metas. Tá, passivo. Tá, vamos colocar a situação seguinte. Eu vou tentar achar o comentário do Walter, que era o original. Estão me passando aqui, ó. A produção está passando. Eu já leio para você. A gente tem o que eu te falei no início. No início dessa segunda parte que nós estabelecemos aqui, nós temos recuperações judiciais que demoram 10 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Isso não é recuperar uma empresa. Né? De fato. A recuperar, tudo tem um prazo, né? Eu estava vendo hoje, porque assim, a lei ela tem uma finalidade, né? A lei tem uma razão, ela tem uma ratio. E sempre que a aplicação da lei ao caso concreto desvirtuar a própria finalidade para a qual a lei foi criada, eu sempre gosto de invocar as lições de Lionel Hart. Né? Lionel Hart fala daquela derrotabilidade das normas. Então, quer dizer, toda norma, por ser feita de linguagem, de texto, ela tem em si uma exceção implícita. Hart falava, tá aqui o preceito legal, vírgula, ele dizia, a não ser que, vamos recuperar uma empresa, a não ser que não demore 20 anos, a não ser que não demore 10 anos. E aí Hart falava também de normas de textura aberta, porque a norma, o texto, não consegue captar toda a complexidade das relações sociais. Daí o papel do magistrado é saber em que momento a aplicação fria do texto legal poderá conduzir a situações de iniquidade. Né? E aí esse é o momento. A regra, neste caso, não pode ser aplicada. E de ativismo não tem nada disso, até porque Hart era positivista, né? Embora seja um positivista moderado, mas era. Então, é isso, o papel do magistrado
analisar com cuidado cada situação e ver. Neste caso aí, 10 anos de recuperação não tem sentido, né? A gente precisa da empresa agora. A gente precisa da empresa se recuperar no rápido para que então a sociedade, a economia possa voltar. O fato é que o processo de recuperação judicial, Patrícia, e a falência, desde muito tempo, teve a sua finalidade desvirtuada. Ao invés de ser um processo para recuperação, virou um processo para o calote legalizado, né? Então, a partir do momento que o juiz perceber isso, que não se trata de um verdadeiro sentimento e vontade de recuperar a empresa, aí a lei está sendo utilizada de maneira abusiva, né? A gente está usando a lei. Eu vou traduzir agora bem o que o Walter quis dizer. Recuperações judiciais eternas, processos trabalhistas suspensos, e aí ele parte para o nosso lado do elástico aqui, dos juízes do trabalho. E o CNJ e as corregedorias exigindo cumprimento de metas e do passivo. Porque o que acontece? Enquanto a gente habilita lá o crédito, a gente tenta executar aqui. Então, o processo continua conosco aqui para a execução. Então, ele conta para nós, juízes do trabalho, como passivo também. E ele complementa. Estamos com empresas há décadas em recuperação, que foi o que eu falei, e sem pagar as verbas decisórias. Que é o Não, que e agora, Patrícia, com uma arma a menos, que é a tentativa de achar bens do responsável subsidiário. É algo a menos. Então, ou seja, a satisfação do crédito ficou ainda mais difícil. A verdade é essa. Eu te digo assim, ó, que não só mais difícil, como também quase impossível. E é difícil. Tem que ter devedor solidário, né? Teve uma pergunta que eu coloquei ali para você, que é quanto ao momento dessa suspensão. Ele coloca em um momento ou outro momento. Eu não tenho aqui, peraí, deixa eu buscar. Ele tem uma pergunta aqui, Patrícia, muito interessante. Pode falar. Projeto, que eu até não tratei no artigo, o projeto permite que empregados, ao invés de receber, possam se tornar sócios da empresa? Uhum. Sim, há previsão expressa nesse sentido. A depender do tamanho do crédito trabalhista, eles podem negociar isso. Olha, agora eu quero controle societário. E troca esse crédito em razão do controle societário. Há previsão expressa nesse sentido no projeto. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. O plano de recuperação judicial apresentado pelos credores poderá prever a capitalização dos créditos. Ou seja, ele vai entrar com os créditos, vão virar cotas da sociedade, por exemplo, de uma sociedade limitada, inclusive com a consequente alteração do controle da sociedade devedora, permitido o exercício do direito de retirada pelo sócio do devedor. Quer dizer, aquele que era empregado pode virar patrão, mas o patrão tem o direito de se retirar da sociedade, né? Seria uma humilhação, né? Imagina, entre aspas, né? Claro. Fui irônico aqui. Ou então até um alívio, né? E em relação também à extinção das obrigações trabalhistas na nova legislação, tem alguma alteração? Extinção? Quando ela declara extintas as obrigações trabalhistas, é uma pergunta que eu estou recebendo agora. Teve uma alteração sobre essa extinção dos créditos, mas foi meramente textual também. Está no artigo... deixa eu ver aqui, que eu tinha feito esse comentário também. Agora eu não me recordo. É o artigo 161. Eu já ia procurar, que eu tenho aqui. Previsão expressa de extinção das obrigações trabalhistas, caso configurada qualquer das hipóteses do artigo 158. Desculpe, do artigo 48. O artigo 48, ele diz o seguinte: poderá requerer a recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades. Aí vem os requisitos, tá? Então, peraí, deixa eu ver aqui.
É o 159. Eu acho que ficou algum erro aqui nos comentários. Mas foi uma alteração, Patrícia, meramente formal para incluir de maneira expressa os créditos trabalhistas. Pagou o débito, o juiz vai declarar por sentença a Tá. restituição. Não há nada demais em relação a isso. Não tem novidade aqui não. Tá? Foi uma Foi pergunta uma que eu alteração de recebi ordem também. material. E o que eu estava fazendo registro aqui, estava falando para você, é em relação ao seguinte: eu pensei no seguinte, e isso não há na lei, a possibilidade de ter um prazo mais curto para recebimento e aquele deságio de 60%, 50%, 40%, ou o prazo mais longo de 3 anos. É só o prazo mais longo de 3 anos agora. Isso, exatamente. Exatamente. Porque Tá? poderia possibilitar isso também. Mas é também uma forma de organizar o próprio plano de pagamento dos credores. Isso, é isso aí. Mas em relação a isso não mudou nada, não. Não. Não mudou nada. Ao Tá? plano, não, mas ao prazo de pagamento, sim, que são agora Sim, 3 anos. sim. Se cumprir aqueles requisitos. E né? o que a gente vê também é uma demora muito grande nesse prazo, nessa homologação do quadro geral de credores, tanto na falência como na recuperação judicial. E essa demora causa, por conseguinte, a demora do prazo de 3 anos. Eu estou certa ou não? Desculpa, Patrícia, deu uma cortada aqui. Tá. Quando demora a homologação do plano na recuperação judicial ou quadro de credores na falência, que é uma demora natural e é uma demora que ocorre em todos os processos de recuperação judicial, pelo menos que eu acompanho. Isso há uma demora no prazo de 3 anos também para pagamento? Se já conta no prazo para pagamento, é isso? Ou tem mais 3 anos? Não, o prazo de 3 anos se conta do deferimento da recuperação judicial. Tá. Então, os créditos trabalhistas têm que ser pagos nesse prazo. Se não forem pagos, o que os credores trabalhistas vão fazer? Pedir a convolução em falência. É isso. Né? Então, por exemplo, igual o Walter mencionou, nós temos recuperação judicial que tem 10 anos rolando. Então, alguma coisa está acontecendo, porque esses créditos tinham que ser pagos já. Os credores trabalhistas têm que peticionar no processo de falência e pedir a convolução em falência. Tem que peticionar no processo de recuperação judicial e dizer, o plano não foi cumprido. Agora, a não ser que, expirado o prazo de 1 ano, 2 anos ou 3 anos, os próprios credores trabalhistas concordem, né, em prorrogar mais ainda. Aí pode durar 1000 anos. E tinha uma pergunta que eu fiz para você, eu não consegui resposta quando eu li a lei. E eu vou tentar Se você não conseguiu, eu também não vou conseguir, não. Eu vou tentar tirar de você uma resposta. Quando eu tenho empresas do mesmo grupo econômico ou sócios que oferecem bens para pagamento num processo de uma empresa com recuperação judicial ou com falência, antes da lei, a gente acatava e continuava a execução ou aceitava o pagamento por essas empresas. Depois da lei, elas podem continuar oferecendo e haver o oferecendo pagamento? No processo trabalhista? Isso. Sim, não vejo problema, não. Não vejo problemas. Elas podem. Isso não há nenhum problema com o juízo da recuperação judicial nem falimentar. Não, do grupo econômico, não. Tanto é que E você pode sócio? Então, pode surgir a discussão em relação aos sócios, porque o que a lei fala? Que vai suspender os atos constritivos. Mas se ele espontaneamente vem e oferece, eu não vejo que há aí burla ao consórcio de credores, não. Então, me parece não haver problema. E não haveria burla ao consórcio de credores, considerando que o crédito trabalhista é super privilegiado. Também. Essa seria a ideia.
Não, eu concordo com você. Não haveria... o problema é quando você fura a fila, mas o sócio não é devedor principal, então não vejo problemas aí, realmente, concordo com você. Porque o projeto não fala nada, mas a gente pode extrair, sim, essa conclusão. Porque Quero mandar um abraço aí pro Brian, meu amigo. Brian? Ele é meio americanizado, vive postando uns negócios aí dos Estados Unidos, mas é estudante de direito, é advogado, estudioso aí, sempre nos acompanhando. Porque passando a ideia de um juiz do trabalho, qual um juiz, uma juíza do trabalho, qual é a nossa ideia? Logo no início ali, em 2005, depois do início da lei de recuperação judicial, a gente ia batendo na trave, né? Ia batendo numa... Sabe o que é bater na trave? É levando uma do STJ. Não pode, não pode, não pode. Aí a gente ia levando uma, outra. Aí daqui a pouco a gente tomou um rumo. Quando a gente tomou o rumo, chegou esse negócio, esse projeto de lei. Aí a gente vai ter que tomar outro rumo, entendeu? Quem escreve muito bem sobre isso é o Ben-Hur Klaus, né? Ele é juiz lá no TRT da 4ª Região, salvo engano, o Ben-Hur, né? E ele tem um livro, então tá na hora, Ben-Hur, na hora que saiu o projeto aí, já atualizar o livrinho. É um livro de execução muito utilizado pela magistratura, eu não me recordo o nome agora, mas ele é um dos caras que mais escrevem aí sobre essa questão. Tem um livro também do Marcelo Papaléu, que é desembargador, que também fala sobre o tema. Tem que atualizar, né? Eu acho que agora é a hora da doutrina tentar achar saídas e boas interpretações mais condizentes com... O Ben-Hur aposentou? Meu Deus, não sabia, viu? Mas novo desse jeito, gente. O Ben-Hur tem 40 anos. Que é isso? Um abraço ao Dino aí. Tô brincando. O Ben-Hur já tá mais velho. Mas... isso mesmo. E o Papaléu é juiz aqui em Vacaria. Aqui em Vacaria porque fica 100 quilômetros daqui. Ele é juiz, né? Titular Não, de então Vacaria. eu confundi. Mas Vacaria, é um excelente livro. Porque eu estou em Lages. Lages fica 100 quilômetros de Vacaria. Ótimo. Muito bom aí, viu? Bom, um estado maravilhoso. Então, assim, eu quero te agradecer imensamente, de novo, pela sua generosidade, que é muito grande, a sua simplicidade, que é, assim, sem limites. E Obrigado. quero te dizer o seguinte, Rafael. Quando eu te mandei a mensagem, uns dias antes, eu ia te mandar outra mensagem com outro pedido, que eu já vou te fazer agora. Eu ia te convidar para uma live para o ano que vem. A nossa agenda já está ali para final de fevereiro, início de março, mas nossa agenda está fechada com alguns dias, mas para você sempre tem algum espaço. Obrigado. Eu queria que você falasse sobre honorários advocatícios e sucumbenciais no processo do trabalho. Por quê? Porque nós, juízes do trabalho, em regra, temos aquela ideia dos honorários lá de trás, antes da reforma, de uns 3 anos atrás. E a minha ideia era te chamar, não para hoje, que nós estamos fazendo aqui. A minha ideia inicial era te chamar para o ano que vem. Então, já fica o convite para o ano que vem. Eu vou te mandar uma mensagem para a gente combinar a data e o horário. Eu não aceito não como resposta. Tá? E eu quero que você trate do seu livro. E eu queria já que você mostrasse para o pessoal aí o seu livro, se você estiver perto de você. Tá. Duas coisas que eu quero falar, então. 3 coisas que eu quero falar. Agradecer mais uma vez o carinho de sempre da Amatra 12. Vocês são muito queridos para mim, com certeza. São todos muito simpáticos, o Walter, a Érica, você, né? E todos que sempre participam. O livro é esse aqui, né? Eu vou tirar os comentários para o pessoal ver, tá? Só um pouquinho, gente, não achem ruim. Vai. Honorários advocatícios sucumbenciais no processo do trabalho foi prefaciado pelo ministro Freire Pimenta, que foi meu orientador do mestrado. E amanhã, Patrícia, eu vou aproveitar para fazer o convite. Amanhã, das 9 da manhã ao meio-dia, eu vou fazer um simpósio
online de lançamento do livro. Aí o ministro vai fazer a abertura às 9 da manhã. Ele vai falar de acesso à justiça. Basicamente falando o que ele disse no prefácio, tá? E aí eu quero convidar a todos. Quem quiser fazer a inscrição, uma inscrição gratuita, o site, eu vou escrever aqui. Me manda, faz assim, ó, pode escrever e me manda no WhatsApp também, que quando eu baixar essa live, eu boto ali nos comentários ou Uhum. no link da live. Pode colocar aqui. honorariosjt.com.br. É só fazer inscrição lá e aí participar. Vou ficar Rafael, muito feliz. desculpa, se você puder... já botou. Eu te mando no WhatsApp. Como é que fica? Honorariosjt. JT, tá. .com.br, tá. Aí vai ter esse evento, vai falar o ministro, vai falar o Elison Miessa, vai falar a Carol Irata, vai falar o Dalegrave, uma série de outras pessoas vão falar também. E aí, Patrícia, eu quero sugerir uma coisa, então, aí para o ano que vem. Tá. Que vocês possam começar a fazer os eventos no Zoom, porque aí já transmite ao vivo no YouTube, no canal da Amatra, e fica lá, né? Eu não sei, está ficando gravado em algum lugar essas lives? Essas lives ficam gravadas no feed do Instagram e a gente sobe para o YouTube também. Ah, então pronto. Mas eu aceito o seu... Não, é porque eu achei que não estava ficando gravado em algum lugar. Não, fica, gente... Como é que surgiu isso? Como é que surgiu essa ideia de fazer as lives? Nós começamos as pandemias, e aí todo mundo começou a fazer as lives. Aí a Maria Beatriz, que é juíza em Florianópolis, aqui da Quarta Vara de Florianópolis, não sei se você conhece, que é considerada a nossa rainha das lives. Eu quero agradecer, ela está aí também. Tá. Eu quero saber onde está a... Meu Deus, esqueci o nome dela, ela vai me matar. Eu vou achar aqui já, peraí. Mas pode prosseguir, Patrícia, desculpa. Tá, então a Maria Beatriz começou, porque aí ela disse, Patrícia, vamos fazer? Eu falei, vamos, mas quem faz é você, ok? Ela, ok, então vamos começar, e começamos. Ela começou a fazer, a Érica fez algumas, a Andréia fez algumas, e eu estou aqui sozinha depois. É a Andréia, onde está a Andréia? A Andréia fica só comentando, mas na hora de participar ela não aparece, tá vendo? A Andréia Passot? Eu acho que ela não está aqui hoje, eu vou brigar com ela. Prestígio zero com a gente, viu? Não, talvez ela esteja dando aula. Tá certo, tá perdoada, então. Aí eu quero aproveitar aqui para agradecer a Andréia Passot, o Reinaldo Branco de Moraes, que são meus colegas aqui do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que me mandaram dicas de perguntas, e o meu colega também, que era daqui da 12ª Região e foi para a 18ª, Goiás, o Begalhos, que também mandou um monte de dicas, que foi aquele que eu te mandei com perguntas e respostas. Quero agradecer as Amatras 6, 7, 16 e 19, que estão presentes e mandaram para os seus associados o card dessa live. E imensamente a você, né? E já está convidado para a próxima. Já está aceito. Olha aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou acrescentar algumas coisas no artigo dos nossos debates e vou colocar um agradecimento especial aí às Amatras que mandaram as perguntas e a vocês em especial. Viu? Tá. Eu te mando no WhatsApp. E depois a gente combina a data para o ano que vem. De novo, obrigada pela generosidade, simplicidade. Nossa, por tudo, por compartilhar conosco. Porque teve uma colega nossa hoje que disse assim, olha, Patrícia, eu não sei nada. Eu vou chegar lá, sentar, pegar meu caderninho e começar a mandar tudo. Então, estamos aí. Então, manda para ela aquele material que a gente fez. Já mandei. Tá. Mandei. Gente, muito obrigado aí, viu, Patrícia, por tudo. E desde já, todos que nos assistem aí, acho que nós não nos vemos mais. Feliz Natal a todos e um ótimo mês de dezembro e que seja uma passagem de ano muito esperançosa para todos nós, né? E, viu, a Beatriz está falando para a Ijude, vai ser um prazer. Podem contar comigo aí.
E depois, quem sabe, na Matra, se tiver algum encontro presencial, será muito bem-vindo. Muito obrigado, viu? E na próxima live você pode pedir música. É verdade. Tá bom? Tá bom, então, Tá pessoal. bom. Obrigado, viu? E tem mais uma outra questão. Você não estará presente de novo se não tiver uma outra reforma, uma outra lei que você faça um comentário assim, de uma hora para outra. Tá bom? Aí, Tá bom, pessoal. bom Boa ano noite, para então, você, tudo Patrícia. de bom. Um beijo, muito obrigada. Tudo de Tchau. bom. Tchau. Igualmente.